Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu me chamo Guilherme e você está no canal da Capital Global, diretamente de Paris, na França, hoje. E eu resolvi gravar esse vídeo porque há algumas semanas atrás eu gravei um vídeo lá em Milão, no qual eu falei quais são as razões pelas quais eu entendo que morar na Europa é melhor do que morar nos Estados Unidos. E muitas pessoas falaram, Guilherme, agora faz o contrário. Faz um vídeo contando quais são as razões pelas quais os Estados Unidos ganham vantagem aí em relação à Europa. E eu achei que sim, tem alguns pontos dos quais nós merecemos tratar. E nós vamos falar sobre eles a partir de agora. Mas antes, eu tenho de falar para vocês um recado. A minha esposa fez um canal sobre viagens, Além da Bagagem, no qual, como nós temos um estilo de vida mais nômade, no qual eu consigo trabalhar de forma remota, acaba que nós viajamos muito, mas aqui eu só falo de trabalho, evidentemente, e lá ela fala um pouco sobre lazer. Então, se você quiser acompanhar o que nós fazemos fora das horas de trabalho e também dicas de viagem, não deixe de conferir o canal Além da Bagagem. Tem muita coisa bacana, já viajamos, tem só 3 lá, mas vamos lançar ainda. O link vai estar aqui na descrição. Agora sim, quais são as vantagens de se morar nos Estados Unidos em relação a morar na Europa? A primeira vantagem é a ausência de altos encargos para bancar seguridade social. Aqui na Europa, não interessa, quase que em qualquer país que você for morar, você terá de pagar muito para ter um serviço gratuito de saúde, educação, às vezes até o transporte público, como no caso de Luxemburgo, mas que muitas vezes seria mais barato se você tivesse algo privado, ou nem tivesse, mas tivesse a sua bandeira da saúde no Brasil, por exemplo. E nos Estados Unidos, não tem essa, você pode fazer o seguro de saúde privado se quiser, mas, no geral, os encargos com seguridade social não são de nada comparados com aqueles que tem na Europa, o que acaba sendo interessante para quem vai para o país na intenção de ganhar dinheiro. Mas daí se precisar acessar a saúde nos Estados Unidos vai ser caro. De fato, vai ser caro. Só que você pode ter um plano privado, se quiser. E também poderia voltar para o Brasil, se quiser, para ter a sua bandeira da saúde no Brasil. Na minha perspectiva, ter uma seguridade social sem ser pública e obrigatória é mais vantajoso do que você pagar um político para ele tirar uma comissão e depois fazer aquilo para você. Mas aí eu sei que isso é um ponto de polêmica e algumas pessoas vão discordar de mim. Aí uma segunda vantagem dos Estados Unidos em relação à Europa, e na minha opinião a principal, é o mercado de trabalho. Eu entendo que na Europa acaba sendo bom para você ter qualidade de vida, porque você tem custos relativamente mais baixos, em troca tem uma boa segurança, uma boa infraestrutura, diferentes modais de transportes, muitos deles privatizados, mas nem todos. Ao passo que na hora de ganhar dinheiro mesmo, você dificilmente vai conseguir ganhar muito dinheiro na Europa. Como empregado mesmo, os salários não mudam muito, independentemente do seu grau de qualificação. E se você for empreender e montar um negócio por aqui, geralmente eles penalizam o bem-sucedido, ou seja, quanto mais dinheiro você ganha, mais tributos você acaba tendo de pagar, o que faz as empresas acabarem saindo, inclusive, daqueles países com maior carga tributária aqui da Europa, como aqui na França, por exemplo, indo até para outros, como Luxemburgo, Irlanda, mas isso é outra conversa. O ponto é, no geral, nos Estados Unidos, para quem quer empreender, para quem quer trabalhar, para quem quer ganhar dinheiro, acaba sendo mais vantajoso. Os salários são mais altos, as oportunidades de negócios são maiores, o mercado ele é mais aquecido do que quando comparado na Europa. E eu recebi vários comentários falando isso no vídeo que eu gravei sobre a Europa. E realmente, eu não nego isso, mas para quem trabalha online, por sua vez, isso acaba sendo uma questão indiferente. Eu vou, independentemente de onde eu estiver, ganhar a mesma quantidade de dinheiro que eu ganharia. Então, talvez eu busque ter um lugar com maior segurança e qualidade de vida do que um lugar com oportunidade de trabalho. Mas sei lá, se você procurar um emprego, recomeçar na vida, de fato os Estados Unidos vai ter muito mais oportunidades.
Aí uma próxima vantagem dos Estados Unidos em relação à Europa é em questão de impacto de língua e cultura. Exceto se você for para Portugal, que fala a mesma língua que no Brasil e tem uma cultura relativamente parecida. Se você for para os outros países da Europa, você acaba, muitas vezes, tendo uma dificuldade de adaptação. Por outro lado, nos Estados Unidos, primeiro que a cultura americana já é muito presente no Brasil, então você não é como se fosse tudo novidade. Além do que o inglês já todo mundo escuta a vida inteira, nem que seja por osmose. E a maior parte dos inscritos aqui do canal devem dominar. Diferente de outras línguas como alemão, francês, luxemburguês, italiano, que as pessoas acabam tendo um pouco mais de dificuldade. E segundo que, nos Estados Unidos, dependendo de onde você for, tem comunidades e comunidades de brasileiros. Então, o impacto cultural acaba sendo menor, porque ao chegar na Flórida, se você quiser, dá para ficar só falando português e espanhol de vez em quando, dependendo de em qual bolha você se inserir. Eu tenho alguns colegas que trabalham com Wealth Management na Flórida, em Miami, que eles falaram para mim, Guilherme, o que eu menos falo lá é inglês, porque quando eu saio na rua, eles veem que eu sou brasileiro, eles falam comigo em espanhol. Lá no escritório, a nossa equipe é toda de brasileiros, então treinar o inglês que é bom acaba treinando quando viaja para outros lugares. Isso talvez seja a sua realidade. Se você está nessa situação, escreve aí nos comentários que eu vou gostar de saber. Mas perceba, portanto, que num cenário como esse, o impacto linguístico e o impacto cultural tendem a ser menor, o que também é uma vantagem para os emigrantes. E por fim, uma outra vantagem que eu vejo nos Estados Unidos em relação à Europa é na hora de buscar um imóvel. Sim, tem lá suas exceções, cada caso é um caso, mas geralmente na Europa acaba sendo mais difícil de você conseguir, principalmente para alugar nas cidades mais ricas. Você quer um imóvel em Berlim, você quer em Amsterdã, em Zurique, saiba que, assim como você, tem mais 10, 15 interessados em alugar aquele mesmo imóvel e o dono ele vai escolher conforme os critérios dele, ele vai dar preferência para europeu, ele vai dar preferência para quem tenha um perfil que talvez não seja o seu. Então, na prática, em muitas cidades da Europa, não é você que escolhe o imóvel, é o imóvel que te escolhe. Quanto menos tempo você tem de país, menor a chance de você conseguir um imóvel nos termos que você quer. Ao passo que, nos Estados Unidos, o que conta mesmo é o dinheiro e acabou. E mesmo nos grandes centros, em que tem muita procura por imóvel, também tem muito mais oferta, porque a regulamentação para a construção civil nos Estados Unidos não é tão limitante quanto na Europa. Então, onde está bombando, está saindo prédio. E aí essa dificuldade de encontrar algo que esteja dentro dos teus critérios, ela é menor quando se trata da terra do tio Sam. Sem contar que todo mundo geralmente prefere coisas mais novas. E na Europa é muito mais fácil encontrar coisas antigas do que novas. Lógico, tem apartamentos que são totalmente reformados, como esse que nós estamos agora. O prédio super antigo, o apartamento novinho. Mas, convenhamos, não é a regra. A depender de qual cidade nós estejamos falando, na verdade, essa é a exceção. E, por fim, uma outra vantagem dos Estados Unidos em relação à Europa é a questão do fuso horário. Mas aqui, na verdade, eu até fiquei na dúvida, porque é muito relativo. Muitas pessoas veem como uma vantagem o fato de o fuso horário nos Estados Unidos ser igual ou muito próximo ao fuso horário do Brasil, o que facilita o contato com os entes queridos e amigos que ficaram no país de nascença, na terra brasileira, para não falar outra coisa. Eu, particularmente, penso diferente. Eu acho vantajoso estar aqui na Europa, porque daí se eu acordar 9 da manhã, no Brasil ainda é 4 da manhã, eu consigo organizar tudo que a minha equipe vai fazer antes mesmo deles acordarem, já está tudo ali pronto para começar o dia de trabalho, consigo sair e voltar posteriormente. Mas não é assim para todos. Para quem não tem a liberdade de fazer o seu próprio horário e tem que trabalhar batendo ponto, aí, às vezes, isso não é o mais vantajoso porque gera uma discrepância e uma dificuldade de comunicação. Às vezes você quer ligar para sua família antes de entrar no trabalho, mas está muito cedo, eles ainda estão dormindo. Ou quer ligar depois, mas já está tarde, você está cansado e eles ainda estão no carga horária de trabalho deles no Brasil e aí dificulta o contato. Assim,
Isso não é tanto um problema quanto a Europa, seria muito mais para quem vai trabalhar para Japão, Austrália, mas é algo assim a se considerar. Se eu fosse escolher onde morar, provavelmente eu preferiria na Europa com um bom planejamento tributário. Agora, os Estados Unidos também é interessante, e onde os Estados Unidos realmente leva vantagem é não para quem quer fincar a bandeira de país de residência, mas para país de guardar dinheiro, porque nos Estados Unidos é onde está a maior parte do mercado de ações mundial e a presença de grandes fundos, bancos e serviços que estão disponibilizados, além de um maior grau de privacidade bancária, do que quando comparado com a Europa. Afinal, os Estados Unidos não é signatário do CRS, o Common Report Standard, que é um acordo internacional para trocas de informações bancárias. Ao invés disso, ele tem outros acordos que têm lá as suas lacunas, mas isso é outra conversa. O ponto é, não existe uma resposta de prateleira, cada país tem lá as suas vantagens e as suas desvantagens, e essa escolha ela acaba sendo subjetiva, mas eu espero que esse vídeo tenha servido para você refletir um pouco sobre isso. E se você chegou até o final, não deixe de assistir também os vídeos do canal de viagem Além da Bagagem, da minha esposa, a Thay, que o link vai estar aqui na descrição. Um abraço e até a próxima.